Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula de penalidades. Demos uma paradinha estratégica para tomar um cafezinho, tomar uma água, andar um pouquinho, circular, né? Isso é muito importante, por quê? Porque isso quebra a fadiga. Tá? Então o aluno aí, quando ele percebe que ele não está tendo o rendimento esperado, ele tem que fazer uma parada estratégica, né? Mas uma paradinha, não uma parada de 2, 3 dias, né? E aí o cara volta aos estudos, né? Isso aí é normal, né? Então vamos lá, né? Então, artigo 259. O artigo 259 ele é importante, né? Por quê? Porque aqui ele vai instituir o sistema de pontos, né? Sistema de pontos, de pontuação. Cada infração cometida são computadas os seguintes números de pontos. Aí nós temos quantos tipos de infração? 4. Tá? Eu não consigo enxergar, não consigo visualizar um candidato competitivo que não saiba disso. Então nós temos aqui gravíssima, 7 pontos, né? Grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos, né? Então vamos de novo, gravíssima, que é a mais penosa de todas, então você tem 7 pontos na carteira. Grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos, né? Então tá aí para a galera, né? Ok, 7, 5, 4 e 3 é o sistema de pontos, né? Esse sistema de pontos foi instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro, lá em 1997. E claro, de lá para cá, nós não tivemos aí outras alterações. Parágrafo 1º, né? Vamos lá, parágrafo 1º. O que diz aqui o parágrafo 1º? Olha só, preste atenção, vem comigo. Ao condutor identificado será atribuída a pontuação nas infrações de sua responsabilidade. Professor, como assim? O condutor identificado? Então é o seguinte, o cara está pilotando, está dirigindo o veículo, tá? Em determinado momento o cara ele comete uma infração. No ato que ele cometeu uma infração, a autoridade de trânsito está ali e identifica o condutor. Tá? Então pronto. Então, o que acontece? O que diz aqui o parágrafo 3º do 257, que nós estudamos aqui na primeira parte? Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. De atos praticados na direção do veículo. Ok. Professor, não falou nada demais, entendo, né? Então isso aí, o que acontece isso aí? Isso aí é o normal. Só que tem uma vírgula, exceto aquelas, né? Ou seja, e agora? Agora a gente vai trabalhar 3 exceções, tá? 3 exceções na qual há a ocorrência de uma infração, há a identificação do condutor, mas essa penalidade não vai para o condutor. Tá? Não vai para o condutor. Olha que situação bacana, situação legal que pode ser cobrada em prova, né? Professor, quais são essas situações? Primeiro, olha só, praticadas por passageiros. Praticadas por passageiros, usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagens de longa distância, por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme disposto no artigo 65, que é do cinto de segurança desse código, né? Então tá aí pra galera, né? Então o que acontece aqui, né? O cara é um motorista profissional, preste muita atenção nessa situação, tá? O cara é motorista profissional, ele está fazendo um fretamento, tá? E aí o passageiro, né, comete uma infração. Está sem cinto, por exemplo. Tá? E aí, professor? Cara, e aí, professor? E aí o seguinte, não é de atribuição dele, vai ser aplicado ao passageiro. Tá? Vai ser aplicado ao passageiro. Tá? Então essa é a situação. Justo, claro, mais do que justo, né? Então esse aqui é o primeiro caso, né? Primeiro caso. E tudo isso aqui o que faz o quê? Redação aqui da nova lei de trânsito, a 14.071 de 2020. Segundo caso, tu vem comigo, ó. As previstas no artigo 221, incisos 7 e 11 e 21, 7 e 21 do artigo 230, nos artigos 232, 233, 233A, 240, 241 deste Código.
sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis, né? Professora, quais são esses artigos aqui? Todos esses artigos são artigos de infrações de trânsito. Todos esses artigos são referentes, né, a alguma infração em decorrência ao veículo. Ou seja, o veículo não está com todos os equipamentos obrigatórios, por exemplo. Então, neste caso, mesmo o condutor ele é identificado, a multa não vai para ele. Vai para quem? Vai para o proprietário do veículo. Ah, professor, agora estou entendendo, né? Ou seja, esse dispositivo aqui é o dispositivo para fazer a justiça, exatamente, né? Por exemplo, olha só, o 232, o que diz o 232? Conduzir veículo, né? Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste artigo. Tá aí, né? Então tá aí, vai para o proprietário do veículo, né? Bacana? Então essa aqui é uma situação. E a terceira situação, né, de exceção, puníveis de forma específica, com suspensão do direito de dirigir, né? Então isso aqui é um caso específico, né? É um caso específico. Eu confesso que esse item 3 não ficou muito claro nessa alteração, tá? Não ficou muito claro para mim nessa alteração aqui do Código de Trânsito Brasileiro, né? Tá? Mas você tem que memorizar isso aqui. Puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir, tá? Ok, adiante, 260, né? Estamos falando o quê? De penalidades, né? Ok, né? 259 fala o sistema de pontuação. Vamos lá, 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, onde haja ocorrido a infração de acordo com a competência estabelecida neste código, né? Então é exatamente isso, né? Então nós temos aí um sistema complexo, né, onde nós temos competências dos municípios, dos estados e da União. Então quem que vai aplicar a infração? Quem tem circunscrição sobre a via, ou seja, quem é competente. Então o mesmo órgão ele vai impor a multa e vai arrecadar, ok? Aí nós temos que dizer o seguinte, de acordo com as normas, né, nós temos que informar o seguinte, que nós temos um sistema nacional para organizar e gerenciar a aplicação e a arrecadação dessas multas, que é o RENAINFA. Então, o RENAINFA é outro sistema nacional que nós temos, né? As multas decorrentes de infração cometida em uma unidade da federação diversa do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, professor, eu sou do Mato Grosso, tá? Eu estou em viagem, fui em Santa Catarina e lá eu cometi uma infração de trânsito. Não vou cobrar? Não, vai ser cobrado. Nós temos um sistema nacional aí de compensação de multas, né? Bacana? Vamos lá. As multas decorrentes de infrações cometidas em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento que providenciará a notificação, né? O parágrafo 2º é uma hipótese, é uma das possibilidades do parágrafo 1º. Tá? Por exemplo, o parágrafo 2º, ele fala o seguinte, olha, um município qualquer lá do estado, lá de Santa Catarina, né? Ele não tem estrutura de arrecadação nacional. Então ele informa via sistema aqui a Cuiabá, Mato Grosso, né, onde estou licenciado, e o Detran daqui, que é o responsável, ele poderá o quê? Fazer essa notificação em nome do outro. Isso está autorizado pelo trânsito, é isso que é a autorização do parágrafo 2º. O parágrafo 3º foi revogado e o parágrafo 4º ele trata aí de situações de veículos que cometem infração em solo brasileiro, mas são veículos, né, origem de outros países, né? Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio da reciprocidade, né? Então vamos falar primeiro geral. Geral, tá? O que é o geral? Cara, o argentino veio aqui no Brasil, paraguaio, aprontou, levou a multa. O que acontece? Antes dele sair do Brasil, ele deverá pagar as multas. Justo, mais do que justo, porque depois que ele sai, acredito que nunca mais pode existir a possibilidade de dificilmente ele retornar ao país.
E aí pronto, né? Ficamos sem essa arrecadação e, claro, ele não vai ser punido e não vai ter os efeitos pedagógicos aí da infração de trânsito, né? Ok. Professor, esse princípio da reciprocidade. Esse princípio da reciprocidade é um princípio, gente, do direito internacional. Tá? Esse aí é um princípio do direito internacional que fala o seguinte, tá? Ele fala o seguinte, ele é entre os países. Ou seja, como você trata o meu povo, quando vai aí, eu vou tratar o seu povo quando vier aqui. É exatamente isso, né? Vamos supor que os argentinos, né, não cobrem, né? Não cobrem esse dispositivo dos brasileiros, né? Não cobre esse dispositivo do brasileiro. Então, o que acontece? Pelo princípio da reciprocidade, o brasileiro não vai cobrar do argentino quando aqui estiver. E assim vice-versa. Isso aí que é o princípio da reciprocidade, um princípio do direito internacional. Pronto, né? Nós estamos estudando o quê? Penalidades. Beleza, estudamos aí geral, né? Tranquilo. E agora a gente vai estudar especificamente a penalidade de suspensão. Essa penalidade de suspensão não estou caçando o seu direito de dirigir. Você vai ficar na geladeira, ou seja, você vai ficar um período sem poder conduzir, né, porque você vai estar em reabilitação por esse período, para você pensar na vida. Então essa é a suspensão do direito de dirigir. E esse item da suspensão do direito de dirigir, nós temos dois tipos de suspensões. Nós temos a suspensão, tá? A suspensão que é por pontos, sistemas de pontos, e a por transgressão, tá? Ou por transgressão, ou seja, determinadas penalidades do código, você já leva a suspensão direta, né? A suspensão direta, né? Professor, e aí? Esse aqui é um dos grandes pontos, tá? Na minha opinião, os grandes pontos de alteração do novo Código de Trânsito. Por quê? Porque nosso sistema de pontuação antes eram 20 pontos apenas. Apenas 20 pontos, era muito rápido, né? E agora, com a Lei 14.071 de 2020, o sistema de pontos passou a ser até 40 pontos. Tá? Então mudou bastante, eu acho que isso vai ser objeto de provas, isso vai despencar nas provas, né, de concurso. Aí. Vamos lá, 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Né? Suspensão. Primeiro, né, olha só, então antes eram 20 pontos a cada 12 meses. E agora, professor? Agora mudou, né? Agora mudou. Agora nós temos aqui, ó, sempre que conforme pontuação, porque nós temos pontuação e transgressão, prevista no artigo 259, que é gravíssima, grave, média e leve, né? 7, 5, 4 e 3. Deste código, o infrator atingir o período de 12 meses a seguinte contagem de pontos, né? Então, a cada 12 meses, né? Então, o professor passou os 12 meses, zero os seus pontos. Tá? Os pontos não são de ad eternos, né? Senão ninguém ia ter carteira de habilitação, né? Beleza? Fechou. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Primeira hipótese, 20 pontos. Olha aí, ó, 20 pontos. 20 pontos caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Então, se o cara tiver no somatório desses 20 pontos, né, porque você sabe que é o sistema de pontos, que é 7 para gravíssima, grave 5, média 4 e leve 3, né? Se você tiver duas gravíssimas na contabilidade, bateu 20 pontos, você vai ter sua carteira suspensa, né? 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação, né? Aí, uma infração gravíssima na pontuação. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Professor, e aí? Cara, papo reto, né? Cara, o código fez justiça nesse sentido, tá? O código fez justiça nesse sentido, tem que ser isso mesmo, né? Eu acho que o sistema de pontos, como estava posto, era muito cruel, tá? Não era bacana, era muito cruel o sistema de pontos aí. Bacana? Então, 20 com duas gravíssimas, 30 com uma gravíssima e 40 sem nenhuma gravíssima, né? Pronto, vamos lá. Estamos estudando que assunto? Suspensão do direito de dirigir. Atenção, preste atenção, vem comigo, é para aprender, é para gabaritar na prova. Essa suspensão se dá, primeiro, por pontuação, está aqui 20, 30 e 40, e agora o segundo ponto, que isso aqui não teve alterações, por transgressão, né? Professor, como assim por transgressão? Simples, né? Simples, né?
é quando lá em algumas das infrações constem, né, claramente como penalidade a suspensão do direito de dirigir. E lá está lá, suspensão de 3 meses do direito de dirigir. Então é por transgressão, independente do sistema de pontos, né? As normas estabelecidas neste código, ó, por transgressão, as normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. É exatamente o que eu falei, né? Parágrafo 1º, vamos lá. Os prazos para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir são os seguintes, né? O que diz o parágrafo 1º? Tudo bem, professor. Eu já sei que existe a penalidade de quê? De suspensão do direito de dirigir. Beleza. Eu já sei, professor, que existe 2 formas de suspender o meu direito de dirigir. Tá? Ok, nós já sabemos que temos 2 formas, mas o seguinte, eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Eu vou falar para você o seguinte, tá? Qual o prazo? Tá aqui. O prazo vai acompanhar o tipo de modalidade de suspensão. Se você tem a suspensão por pontuação, vai ser um prazo de suspensão. Se você foi suspenso por infração ou por transgressão, você vai ter o outro prazo. Ah, professor, tem que saber até isso? Claro que tem que saber até isso, né? Aqui é para você aprender, gente. Vem comigo aqui, vamos lá. Então vamos lá, por pontuação, né? Ó, de 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 a 2 anos. Tá aí, né? Então, se você fez lá 20 pontos em 1 ano, você vai pegar um gancho de 6 a 1 ano, tá? Se você cumpriu a penalidade e nos 12 meses subsequentes você reincidiu, vai cair de 8 a 2 anos, né? Agora o inciso 2, que é por transgressão de 2 a 8 meses, né, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, né? Então, como assim, professor? Exceto, né? Muitas penalidades estão escritas o seguinte, lá, né? Suspensão por 3 meses. Pronto, 3 meses. Agora lá, penalidade, suspensão. Não definiu o prazo da suspensão. Aí, se não definir o prazo da suspensão, ele vai cair aqui nesse inciso 2º do parágrafo 1º. Tá aqui, ó. Quando lá não aparece, ó, no caso do inciso 2, que é por transgressão, o caput de 2 anos, tá? 2 anos a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E, no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 a 18 meses. Então, 2 a 8, reincidência de 8 a 18, né? Respeitado o dispositivo do inciso 2 do artigo 263, né? Bacana, galera? Então tá aí o prazo da suspensão, né? Ainda falando da suspensão, né? Estamos falando da suspensão aqui. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida, ó, quando ocorrer a suspensão do direito a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Opa, aqui já deu uma deixa, né? Então, toda vez que você sofrer a penalidade de suspensão, você vai ter que cumprir o gancho dos prazos estabelecidos que eu já disse para vocês aí há minutos, né? E agora outra deixa, né? Além desse prazo desse gancho, você deverá cumprir o quê? O seu curso de reciclagem. Feitos os dois, imediatamente devolve a sua carteirinha, né? A sua CNH e você está habilitado novamente, né? Parágrafo 3º, né? Esse foi aqui, né? Parágrafo, aqui o 4º, ok? Parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º também sofreu aí, tá? Sofreu aí alteração pela nova lei, né? E foi uma alteração muito importante, né? Então, o que diz o seguinte? Aqui ele fala de quem exerce atividade remunerada, né? Vamos lá. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados previsto no inciso 1 do caput ou no parágrafo 5º deste artigo para fins de contagem subsequente, né? Então, quando o cara, né, recebe essa penalidade, ele elimina a quantidade de pontos que ele já tem. Ele zera, tá? Então, ele zera, tá? Ele zera. Isso está dizendo aí que ele zera. Exatamente isso, né?
Agora, muito legal isso aqui, né? O que acontece, né? Isso aqui é uma evolução da lei. Isso aqui é para atender os Uber da vida, os 99, os iFoods, né? Aquele povo que tem aí, né? Por exemplo, principalmente a habilitação AB, né? A habilitação AB. Como é que era antes esse dispositivo? Isso aqui era o seguinte, era tipo um salva-conduto, né? O cara era motorista profissional, tá? Então o cara antes, quando chegasse aqui, ó, a 14 pontos, ó, 14 pontos aqui, ó, não sei se dá para enxergar aqui, ó, 14 pontos. Quando o cara chegasse a 14 pontos, o que acontece? Cara, vai lá, faz o cursinho de reciclagem que eu zero os seus pontos, né? Era uma medida preventiva. Por quê? Porque o cara vive daquilo. Vai, o cara pega 6 meses de suspensão aí, cara, do direito de dirigir. 6 meses do direito de dirigir. E aí, como é que o cara vai levar dinheiro para casa? Né? Então ele falou, não, mudou. Né? Primeiro, ele aumentou esse percentual de 14 porque mudou a pontuação por pontos, né? A suspensão por pontos. Né? E segundo, que ele ampliou. Né? Então ele falou o seguinte, né? Antes era só categoria C, D e E. E agora? No caso de condutor que exerce atividade remunerada, ó, qualquer um que exerce atividade remunerada, ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que trata o caput desse artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C do inciso 1 do caput deste artigo. Opa, parou. A suspensão do direito de dirigir por pontos. Nós temos a linha A, 20 pontos, se o cara tiver 2 gravíssimas. 30 pontos se o sujeito tiver uma gravíssima. E 40 pontos se ele não tiver nenhuma gravíssima. Então, todo mundo que exerce atividade remunerada, olha que a lei foi bacana demais, né? Para ele perder o direito de dirigir é apenas 40 pontos. A linha C. Ó, a linha C. Apenas 40 pontos, né? Aí vem. Independente da natureza das infrações cometidas, ou seja, ele pode tirar aqui 3 gravíssimas, né, que já dá 21, né? Facultado a ele, olha, aí tem outra coisa, facultado a ele participar do curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos conforme regulamentação do CONTRAN. Então aí é o seguinte, né? O cara, num prazo lá de 12 meses, ele fez 30 pontos. Opa! Assinou, o que acontece? Acendeu o seu sinal de alerta. Tá? Para 40 falta pouco. Mais 2 aí ele rodou. Né? Mais 2, né? Mais 2 ele já rodou. Uma grave e uma leve. Já foi, rodou. Né? Ele já rodou. E aí, professor? Aí ele pode fazer um salvo-conduto. Ele vai lá, faz o curso de reciclagem e ele zera. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site Lá Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.